Bem-vindo ao canal e-audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/e-audiolivro. Livro Vênus Prime 1, de Paul Preuss e Arthur C. Clarke. Parte 1. A Raposa e o Ouro. Capítulo 1. A palavra Esparta significa alguma coisa para você? Uma jovem estava sentada em uma cadeira de pinho envernizado, com um encosto de madeira em barras. Seu rosto estava voltado para a janela alta. Suas feições impessoais pareciam pálidas na luz difusa que inundava o quarto branco e refletia a paisagem gelada do lado de fora. O homem que fazia as perguntas acariciou a barba grisalha, que usava bem aparada, e olhou para a mulher com olhos míopes por cima dos óculos, enquanto esperava por uma resposta. Ele estava sentado atrás de uma mesa de carvalho surrada, que tinha pelo menos 150 anos de antiguidade, e era um sujeito bem-humorado que parecia ter todo o tempo do mundo. Claro, no rosto oval da mulher, as sobrancelhas eram duas largas pinceladas de tinta acima dos olhos castanhos. Abaixo do nariz arrebitado, havia uma boca carnuda com lábios inocentes, de um rosa natural e delicado. Seus cabelos castanho escuros, que caíam em mechas sobre as bochechas, e o vestido sem forma que usava não faziam nada para esconder sua beleza. E o que isso significa para você? O fato de que? A palavra Esparta. O que isso diz para você? Meu nome é Esparta. Ela ainda não olhava para o homem. E o nome Linda? Isso lhe diz alguma coisa? Ela balançou a cabeça de um lado para o outro. E o de Ellen? A jovem não respondeu. Você sabe quem eu sou? Perguntou ele. Acho que não nos conhecemos, doutor. Ela continuou olhando pela janela, observando algo a uma distância enorme. Mas você sabe que eu sou médico. A jovem se mexeu na cadeira e olhou ao redor da sala, observando os diplomas e livros. Finalmente, olhou para ele com um leve sorriso. O médico devolveu o sorriso. Embora, na realidade, se vissem todas as semanas no último ano, sua atitude estava correta, de novo. Sim, qualquer pessoa sã perceberia que estava em um consultório médico. O sorriso da garota desapareceu, e ela voltou o olhar para a janela. Você sabe onde está? Não. Eles me trouxeram aqui durante a noite. Geralmente estou no programa. E onde é isso? Em Maryland. Qual é o nome do programa? Eu. A garota hesitou. Ele franziu a testa. Não posso lhe dizer isso. Você se lembra dele? Seus olhos brilharam de raiva. Não está do lado branco. Quer dizer que é confidencial? Sim. Não posso contar a ninguém que não tenha um ID do tipo Q. Eu tenho uma identificação do tipo Q, Linda. Não me chame assim. Como sei que você tem um documento de identificação? Se meu pai me disse que eu poderia lhe contar sobre o programa, eu contarei. O médico lhe dissera frequentemente que seus pais estavam mortos, e ela invariavelmente recebia a notícia com descrença. Se ele não insistisse por 5 ou 10 minutos, a garota rapidamente esquecia. Se, ao contrário, persistisse e tentasse convencê-la, ela enlouquecia de confusão e tristeza e só recuperava a calma alguns minutos depois que ele desistia. Fazia muito tempo que ele havia parado de torturá-la com esses horrores temporais. De todos os pacientes que já tivera, aquela mulher era a que mais lhe causará frustração e sofrimento. Ele ansiava por devolver à garota sua alma perdida e tinha fé de que conseguiria, desde que aqueles que a mantinham sob seus cuidados estivessem dispostos a permitir. Frustrado, talvez entediado, abandonou o roteiro da entrevista. O que você vê lá fora? Perguntou. Árvores. Montanhas. A voz era um sussurro de desejo. Neve no chão. Se continuassem com a rotina que haviam estabelecido, rotina da qual o médico se lembrava, mas ela não, ele pediria que contasse o que acontecerá no dia anterior, e a jovem relataria em detalhes eventos ocorridos 3 anos antes. Ele se levantou abruptamente, surpreendendo a si mesmo, pois raramente mudava seus planos de trabalho. Você gostaria de ir lá fora? A garota pareceu tão surpresa quanto ele. As enfermeiras resmungaram e se apressaram em ajudá-la, envolvendo-a em calças de lã, uma camisa de flanela, um cachecol, botas de couro forradas e um casaco grosso de tecido cinza brilhante acolchoado, um guarda-roupa fabulosamente caro ao qual ela não dava grande importância. Ela era perfeitamente capaz de se vestir sozinha, mas frequentemente se esquecia de trocar de roupa. Por isso, era mais fácil deixá-la de roupão e chinelos e fingir que estava indefesa. Agora a estavam ajudando,
e ela permitia. O médico esperou na porta, nos degraus gelados da galeria de pedra, e olhou para as janelas, cujas molduras descascavam e se transformavam em pó sob o ar seco e limpo que atacava o pigmento da tinta amarela. Era um homem alto e muito corpulento, e sua redondeza era acentuada pelo volume do casaco Chesterfield preto, finalizado com uma elegante gola de veludo. O casaco custará tanto quanto uma casa comum. Era um sinal dos compromissos que assumirá. A menina saiu, encorajada pelas enfermeiras, e engasgou com o ar cortante. 2 manchas rosadas surgiram em suas maçãs do rosto, sob a superfície translúcida de sua pele branca e azulada. Não era nem mais alta nem mais magra do que o comum, mas seus movimentos revelavam uma confiança rápida e irrefletida que o fazia lembrar que ela fora dançarina. Entre outras coisas, ela e o médico começaram a andar pelos fundos do prédio principal. Dali avistavam-se mais de 100 quilômetros de planícies, salpicadas de manchas marrons e brancas, estendendo-se para o leste, um deserto de poeira esgotado pelo cultivo excessivo e pelo uso para pastagem. Nem tudo o que era branco era neve, parte era sal. O sol da tarde refletia nas janelas de um magnaplano que seguia para o sul, distante demais para ser visto com clareza. Algumas folhas de grama marrom, presas pelo gelo, estalavam sob os pés do casal onde o sol havia derretido a cobertura de neve. A orla do gramado era marcada por arbustos de algodão, completamente desprovidos de folhas e plantados muito próximos uns dos outros, correndo paralelos a um velho muro de pedra marrom. A cerca elétrica de 3 metros de altura além do muro era quase invisível devido à inclinação do terreno. A montanha erguia-se abruptamente nas sombras ao fundo. Mais acima, algumas manchas azuladas de neve permaneciam sob os zimbros atrofiados. Sentaram-se em um banco ao sol. Ele tirou do bolso do casaco um pequeno tabuleiro de xadrez e o abriu entre eles. Tem vontade de jogar? Você joga bem? Perguntou ela, simplesmente. Bastante. Mas não tanto quanto você. Como você sabe? O homem hesitou. Já tinham jogado muitas vezes antes, mas ele estava cansado de desafiá-la com a verdade. Li no seu arquivo. Gostaria de ver esse arquivo algum dia. Receio não ter mais acesso a ele, mentiu o médico. O arquivo no qual ela pensava era diferente. O tabuleiro atribuiu as peças brancas à menina, que rapidamente abriu o jogo com o Jiuoku piano, desequilibrando o médico com um peão do bispo do rei após o 4º movimento. Para ganhar tempo para pensar, ele perguntou: há mais alguma coisa que você gostaria de saber? Algo mais? Há algo que possamos fazer por você? Gostaria de ver meu pai e minha mãe. O médico não respondeu. Em vez disso, começou a estudar o tabuleiro com muito cuidado. Como a maioria dos jogadores amadores, tentava pensar 2 ou 3 movimentos à frente, mas não conseguia manter todas as combinações na cabeça. Como a maioria dos especialistas, a menina pensava segundo certos modelos. Embora naquele momento já não se lembrasse dos movimentos com que abrirá o jogo, isso não tinha grande importância. Anos antes que a memória dos acontecimentos recentes a tivesse abandonado, ela fora capaz de acumular inúmeros modelos de jogo. O médico moveu as peças-chave, e ela respondeu imediatamente. No movimento seguinte, um de seus bispos ficou preso. O médico sorriu tristemente, arrependido. Outra derrota à vista. Ainda assim, fez o melhor que pôde para corresponder às expectativas daquela mulher e lhe proporcionar uma partida interessante. Enquanto os guardiões da menina estivessem com as mãos atadas, pouco havia que ele pudesse fazer para ajudá-la. 1 hora se passou, o tempo nada significava para ela, antes que a garota dissesse cheque pela última vez. Ela havia perdido a rainha havia algum tempo e estava em situação desesperadora. O jogo é seu, disse ele. Ela sorriu e agradeceu. O médico guardou o tabuleiro no bolso. Ao perder o jogo de vista, a mesma expressão nostálgica de antes voltou aos olhos da garota. Deram uma última volta ao redor do muro. As sombras já se alongavam, e a respiração deles congelava diante dos rostos. Bem acima, o céu azul enevoado era zigue-zagueado por milhares de rastros de vapor. Uma enfermeira saiu para recebê-los à porta, mas o médico permaneceu do lado de fora. Ao se despedir, a garota olhou para ele com curiosidade, pois já havia esquecido quem era aquele homem. Uma centelha de rebeldia reacendida levou o médico a desligar o interruptor da conexão telefônica. Quero falar com Laird. O rosto que apareceu na tela de vídeo era gentil e educado. Sinto muito. Receio que o diretor não possa aceitar chamadas de fora do programa. É pessoal e muito urgente. Por favor, avise-o. Vou esperar.
Acredite em mim, doutor, não há como. Ele passou muito tempo na linha, falando com um assistente após o outro, e finalmente conseguiu que o último prometesse que o diretor ligaria na manhã seguinte. Essa oposição obstinada apenas alimentou ainda mais sua centelha rebelde. Quando a última conversa terminou, o médico estava profundamente irritado. Sua paciente pedirá para ver o próprio arquivo do qual fora objeto até um ano antes de chegar ao hospital. Ele pretendia esperar até que lhe fosse concedida a devida permissão para mostrá-lo. Mas, para quê? Dificuldades burocráticas. Laird e os outros ficariam incrédulos com a ideia, mas não havia como ela fazer uso, ou abuso, do que visse ali, esqueceria quase instantaneamente. Afinal, esse era o propósito de todo aquele exercício vergonhoso. Ele bateu à porta do quarto que a menina ocupava, no andar de cima. Ela abriu. Ainda usava as botas, a camisa e as calças que vestira para a caminhada. Sim, você me disse que queria ver seu arquivo. Ela o encarou. Meu pai mandou para você? Não. Um dos funcionários do IM. Não tenho permissão para ver meu arquivo. Nenhum de nós tem permissão. Sim, uma exceção foi feita no seu caso. Mas depende do seu critério. Apenas se estiver interessada. Sem dizer palavra, a garota o seguiu pelo corredor ecoante. Depois desceram vários lances de escada que rangiam sob o peso. O porão era bem iluminado, aquecido e coberto por carpetes grossos, o completo oposto dos corredores e enfermarias frios e cheios de correntes de ar do antigo sanatório nos andares superiores. O médico indicou-lhe uma mesa. Já inseri o código apropriado. Ficarei aqui caso queira me perguntar algo. Sentou-se do outro lado do corredor estreito, a 2 mesas de distância, de costas para ela. Queria que se sentisse desfrutando de certa intimidade, mas sem esquecer que ele estava presente. A menina fixou o olhar na tela acima da mesa. Em seguida, tocou habilmente os hemisférios de entrada manual com os dedos. Caracteres alfanuméricos apareceram na tela. Atenção! O acesso não autorizado a este ficheiro é punível, nos termos da Lei de Segurança Nacional, com multa igual prisão. Após alguns segundos, surgiu um logotipo estilizado, a imagem de uma raposa. A figura desapareceu, dando lugar a mais palavras e números. Caso LN 3085-1005. Projeto de avaliação e treinamento de recursos de aptidão específica. O acesso a este documento por pessoas não pertencentes à equipe de inteligência múltipla autorizada é estritamente proibido. A menina tocou novamente os comandos. Do outro lado do corredor, muito nervoso, o médico fumava um cigarro, um hábito antigo e deplorável, enquanto aguardava. Na tela à sua frente, via o mesmo que ela via na dela. Os procedimentos e desenvolvimentos lhe seriam familiares, estavam entrelaçados na memória remota de acontecimentos distantes. Muito do que aprenderá não era mera informação, mas processo, ação. Assim, teve a oportunidade de lembrar aquilo que se tornará parte de si. Ele lhe ensinara línguas, muitas, inclusive a sua, pelo método da conversação, com leituras em voz alta de vocabulário muito acima do considerado apropriado para sua idade. Ensinara-a a tocar violino e piano desde a infância, muito antes de seus dedos terem força suficiente para formar acordes. Da mesma forma, ensinara dança, ginástica e equitação, fazendo-a praticar constantemente e exigindo o máximo desempenho. A menina aprenderá a manipular imagens e preencher lacunas no computador, assim como a desenhar e esculpir com grandes mestres. Desde antes de poder falar, estivera imersa em uma matriz social vertiginosa de sala de aula. Aprenderá teoria estabelecida, geometria e álgebra desde que conseguirá distinguir os próprios dedos dos pés e demonstrar conversação piagetiana inicial. LN tinha um número muito longo anexado ao arquivo, mas ela fora a primeira cobaia do Sparta, criado por seu pai e por sua mãe. Os pais tentaram não influenciar excessivamente a avaliação das conquistas da filha. Mesmo que fingissem cegueira, sua maestria era evidente. Revelada ali na tela plana, como ela jamais tivera a oportunidade de ver confirmada, sua excelência foi suficiente para fazê-la cair em oração. Há algo errado. A menina enxugou as lágrimas e balançou a cabeça negativamente, mas ele insistiu com gentileza. Meu trabalho é ajudar. É que, eu queria que eles, começou ela, que me dissessem, que estou bem. O médico virou uma cadeira e sentou-se ao lado da menina. Eles fariam isso se pudessem, e você sabe. Mas realmente não podem. Nestas circunstâncias. Ela assentiu, sem dizer nada. Ele levou o caso adiante. Como reagiria ao que viria a seguir?
Perguntou-se, observando-a com o que acreditava ser uma curiosidade estritamente profissional. As memórias da mulher terminavam abruptamente aos 16 anos. Mas o número do arquivo, agora ela tinha quase 21. Ela franziu a testa enquanto olhava para a tela. Qual é essa avaliação? Programação celular. Eu nunca estudei isso. Nem sei o que é. Ah, não. O médico inclinou-se para a frente. Qual é a data? Você está certo, respondeu ela, rindo. Deve ser o que estão projetando para a próxima primavera. Mas veja, eles já lhe deram a pontuação. Um grupo inteiro. A menina riu novamente, encantada. Provavelmente acham que essa é a nota que eu deveria receber. Afinal, não era surpresa para o médico, e, na mente dela, surpresas não eram permitidas. A imersão na realidade que o cérebro da menina havia criado não poderia ser abalada por alguns números na tela. Eles acham que a conhecem muito bem, disse o médico, secamente. Talvez eu esteja brincando. Ela pareceu feliz com essa possibilidade. O arquivo terminava abruptamente com a conclusão do treinamento padrão da jovem, 3 anos antes. Na tela restava apenas o logotipo da agência de inteligência múltipla, a raposa. A raposa marrom e astuta. A raposa que sabe muitas coisas. O médico percebeu que ela permanecia feliz por mais tempo do que o habitual, pois continuava olhando para o logotipo. Talvez aquilo a situasse em um presente que, de algum modo, dava continuidade ao seu passado. Talvez, murmurou ele. Depois de deixá-la à porta do quarto, já esquecendo quem ele era e o que ambos haviam acabado de ver, o médico desceu pesadamente as velhas escadas em direção ao escritório. Aquele prédio de tijolos, com tetos altos e cheios de correntes de ar, construído no sopé das montanhas rochosas no final do século XX como sanatório para tuberculosos, agora servia, 200 anos depois, como asilo particular para membros desequilibrados de famílias modestamente abastadas. O médico fazia o que podia pelos que estavam ali inocentemente confinados, mas o caso LN 30.851.005 era algo completamente diferente e absorvia cada vez mais sua atenção. Fez surgir na tela de seu próprio computador o histórico médico que a instituição vinha registrando desde a chegada da jovem. Então uma sensação estranha o tomou. Quando uma decisão sobrecarrega a mente, mesmo uma mente equilibrada, ela ocorre tão rapidamente que apaga o rastro do processo que a originou. O médico foi abalado por uma afeição trêmula, por uma súbita certeza da verdade revelada. Pressionou um dedo contra o ouvido e conectou o interfone ao pessoal do sanatório. Estou preocupado que Linda não tenha dormido bem esta semana. Sério, doutor? A enfermeira pareceu surpresa. Desculpe, não notamos nada fora do comum. Bem, esta noite vamos tentar administrar pentabarbital sódico. 200 miligramas. O que acha? A enfermeira hesitou, mas concordou. Claro, doutor. Ele esperou até que todos estivessem dormindo, exceto as 2 enfermeiras do turno da noite, um homem e uma mulher. O enfermeiro faria a ronda pelos corredores, deveria estar atento caso surgisse algum problema, mas, na realidade, lutava contra a própria insônia. A enfermeira cochilava diante dos monitores de vídeo, em seu posto no andar principal. Ao subir as escadas, o médico acenou para ela. Vou dar uma olhada antes de ir para casa. A enfermeira levantou os olhos, alerta um tanto tardiamente. Tudo de que o médico precisava cabia facilmente dentro do luxuoso casaco Chesterfield, sem que sua silhueta parecesse mais volumosa. Subiu as escadas e percorreu o corredor do 2º andar, espiando cuidadosamente por cada porta e quarto privado. Chegou ao quarto de LN 30.851.005 e entrou. A câmera fixada no alto de um canto observava tudo. Ele poderia posicionar-se de modo a ficar sempre de costas para ela, mas, se alguém passasse pelo corredor, teria outro ângulo de visão. Assim, empurrou casualmente a porta, deixando-a entreaberta. Curvou-se sobre a figura adormecida da jovem e logo se endireitou. Ela respirava de maneira regular e profunda. A primeira coisa que tirou do bolso foi um tomógrafo plano do tamanho de um talão de cheques. Colocou-o sobre as pálpebras fechadas da menina. A tela exibiu um mapa do crânio e do cérebro como se estivessem em corte transversal. Coordenadas digitais apareceram em um canto. O médico ajustou o medidor de profundidade até que a substância cinzenta do hipocampo ficasse centralizada. Inclinou-se novamente sobre ela. Da manga, retirou uma agulha hipodérmica, instrumento aparentemente primitivo e assustador em sua finalidade indisfarçável. No interior do tubo de aço, porém, aninhavam-se outras agulhas,
umas dentro das outras, graduadas segundo a espessura, até que a mais fina era mais delgada que um fio de cabelo humano, invisível. Agulhas dotadas de vida própria. Mergulhou a ponta no desinfetante contido em um pequeno frasco transparente. Tocou a ponta do nariz da jovem, pressionou-o para alargar as narinas e então, cuidadosa e inexoravelmente, observando o avanço na tela em miniatura, inseriu a agulha telescópica em seu cérebro. Capítulo 2. Os lobos olfativos são possivelmente as partes mais atávicas do cérebro. Desenvolveram-se nos sistemas nervosos de vermes cegos que atravessavam a lama opaca dos mares cambrianos. Para funcionar adequadamente, o órgão precisa manter contato estreito com o ambiente que o cerca. Por isso, abaixo da ponte do nariz, o cérebro fica quase completamente exposto ao mundo exterior. Trata-se de uma disposição perigosa. O sistema imunológico do corpo é incompatível com os processos cerebrais, que são protegidos por barreiras hematoencefálicas em toda parte, exceto nas passagens nasais, onde as únicas defesas são as membranas mucosas. Todo inverno, um simples resfriado pode transformar-se em uma luta feroz contra doenças cerebrais. Quando há uma brecha nessas defesas, o cérebro em si não percebe nada. O próprio sistema nervoso central não possui nervos sensoriais. A microagulha que sondou o cérebro de LN, passando pelos lobos olfativos e penetrando no hipocampo, não produziu qualquer sensação interna. No entanto, deixou ali uma infecção que se espalhou rapidamente. Ao despertar tarde, a mulher que acreditava ser Esparta sentiu uma leve coceira na parte superior do nariz, próximo ao olho direito. No dia anterior, estivera em Maryland, nas instalações do projeto localizadas ao norte da capital. Fora dormir na residência desejando estar em seu próprio quarto, na casa dos pais, em Nova York, mas ao mesmo tempo aceitando que aquilo não seria apropriado nas circunstâncias atuais. Lá todos a tratavam muito bem. Deveria sentir-se honrada, esforçava-se para isso, por estar onde estava. Mas naquela manhã encontrava-se em outro lugar. O quarto tinha teto alto, coberto por sucessivas camadas de esmalte branco com pelo menos um século de idade. Das janelas pendiam cortinas de renda empoeiradas, os vidros imperfeitos, salpicados de bolhas do tamanho de cabeças de alfinete, desviavam a luz do sol em lânguidas galáxias douradas. Ela não sabia exatamente onde estava, mas isso também não era novidade. Devem tê-la transferido durante a noite. Encontraria o caminho naquele lugar, como já fizera antes em muitos outros ambientes desconhecidos. Espirrou algumas vezes e se perguntou, brevemente, se estaria resfriada. Um gosto rançoso cresceu desagradavelmente em sua boca, até dominar todas as outras sensações. Podia saborear o que devia ter sido o jantar da noite anterior com tal nitidez como se estivesse diante dela, só que todos os sabores pareciam presentes ao mesmo tempo. Feijão verde misturado com creme, um fragmento de arroz pulsando com vagos odores de estopa, migalhas de carne moída cozidas na saliva. Fórmulas de aminas, ésteres e carboidratos começaram a dançar vagamente em sua mente, com uma qualidade escorregadia e irritante que lhe era familiar, embora não soubesse o que significava. Saiu da cama com um movimento rápido, lançou o roupão sobre os ombros, calçou os chinelos, presumindo que fossem seus, e saiu do quarto em busca de um lugar para escovar os dentes. O cheiro que emanava do corredor cheio de correntes de ar era insuportável. Cera, urina e amoníaco, bilis e terebentina, odores persistentes que se misturavam a outros, análogos matemáticos intangíveis, fantasmas evocados, vestígios suplicantes e benfeitores, trabalhadores e pacientes daquele edifício, seus visitantes e zeladores, todos os que por ali passaram ao longo de um século. Espirrou repetidas vezes, até que o fedor clamoroso diminuiu. Encontrou o banheiro sem dificuldade. Ao olhar-se no espelho do armário de madeira fixado à parede, sentiu-se subitamente projetada para fora de si mesma. Sua imagem pareceu aumentar de tamanho, até que se viu diante de uma imensa ampliação do próprio olho. Castanho escuro e líquido na superfície, era um olho de perfeição vítrea. Ao mesmo tempo, ainda via sua imagem normal refletida no espelho. O olho gigantesco sobrepunha-se ao rosto familiar. Fechou um olho e viu apenas o rosto. Fechou o outro e mergulhou na profundidade de uma pupila imensa e aberta. A escuridão ali era insondável. Parecia haver algo errado com o olho direito. Algo ruim? Piscou algumas vezes e a imagem dupla desapareceu. Seu rosto voltou ao normal. Lembrou-se novamente de que precisava escovar os dentes. Após vários minutos monótonos, a vibração da escova elétrica mergulhou-a numa espécie de sonolência. Lá fora,
Um helicóptero rugiu alto, fazendo as janelas tremerem ruidosamente ao pousar no gramado. Os funcionários corriam de um lado para o outro. A chegada inesperada de um helicóptero geralmente significava inspeção. Quando o médico saiu de seu apartamento, descobriu que um dos assistentes do diretor o aguardava no escritório. Aquilo o incomodou, mas ele não demonstrou. Prometemos que o diretor entraria em contato com o senhor, começou o assistente. Era um homem baixo e escrupulosamente bem comportado. O cabelo, de um laranja brilhante, formava cachos apertados junto ao couro cabeludo. Achei que ainda estivesse em Fort Meade, disse o médico. O diretor pediu que eu lhe entregasse esta mensagem pessoalmente. Tenho certeza de que ele poderia ter me telefonado. O diretor solicita que o senhor venha comigo até a sede. Agora mesmo. Receio. Isso é impossível. O médico sentou-se, mantendo-se tenso e ereto na velha cadeira de madeira. De jeito nenhum. O assistente suspirou. É por isso que não o chamaram por telefone, sabe? O homem de cabelo laranja ainda usava o casaco de pelo de camelo e um cachecol de lã peruana, também laranja brilhante, enrolado no pescoço. Os sapatos eram altos, de couro igualmente alaranjado. Tudo orgânico, ostensivamente caro. Com extremo cuidado, abriu o casaco e retirou do coldre sob a axila uma Colt Etterweig calibre .38 equipada com silenciador laranja. A arma tinha um azul aço fosco. Apontou-a para a grande barriga do médico. Por favor, venha comigo agora. Quando voltou ao quarto, Sparta sentiu uma dor aguda no ouvido esquerdo, tão intensa que a fez cambalear e apoiar-se na parede de gesso. Zumbidos e gemidos de uma corrente elétrica de 60 ciclos vibravam através das ripas e do reboco, o tilintar de pratos sendo lavados na cozinha, os lamentos de uma velha, a velha do quarto 206, soube Sparta, sem entender como sabia. Outros cômodos, outros ruídos, dois homens conversando em algum lugar, vozes que lhe pareciam familiares. O médico hesitou. Não que estivesse realmente surpreso, mas o jogo avançava mais rápido do que esperava. Digamos, engoliu em seco, depois prosseguiu, digamos que eu não vá com você. Teve a impressão de que aquilo estava acontecendo com outra pessoa, não com ele, e desejou que assim fosse. Doutor, o homem de laranja balançou a cabeça com pesar. A equipe que trabalha aqui é absolutamente leal. Qualquer coisa que aconteça entre nós jamais sairá desta sala, asseguro-lhe. O médico levantou-se e caminhou lentamente em direção à porta. O homem de laranja levantou-se ao mesmo tempo, sem desviar os olhos por um instante sequer, mantendo a expressão respeitosa enquanto apontava o cano longo da Colt diretamente para a bifurcação do externo do médico. Ele pegou o casaco Chesterfield do cabide, vestiu às pressas e enrolou o cachecol. O homem de laranja sorriu com compaixão. Sinto muito. Quero dizer, se as circunstâncias permitissem, eu lhe daria uma ajuda. Finalmente, o médico terminou de vestir o casaco. Olhou rapidamente para trás, tremia, os olhos úmidos, o rosto contorcido pelo medo. Depois do senhor, disse o homem de laranja. O médico agarrou a maçaneta, abriu a porta com um puxão e saiu para o corredor, tropeçando na soleira, aparentemente dominado pelo pânico. Caiu de joelhos. O homem de laranja avançou, mão estendida, sorriso torto e desdenhoso. Sinceramente, não vejo motivo para ficar tão. No mesmo instante em que a mão se estendia, o médico saltou da posição agachada, segurou-se ao batente da porta e, usando o impulso, desferiu um violento empurrão com o ombro contra o homem de laranja, ao mesmo tempo em que desviava para cima e para o lado a mão armada. A mão direita do médico ergueu-se com brutalidade, afastando a mão esquerda do adversário e golpeando com força logo abaixo de seu externo. Ai! Não foi um grito, mas um suspiro de surpresa que se transformou gradualmente em nota de angústia. O homem de laranja baixou os olhos, apavorado, para o próprio diafragma. O cano de uma enorme agulha hipodérmica, ainda firme na mão do médico, projetava-se através do casaco de pelo de camelo, à altura do diafragma. Não havia sangue visível. O sangramento era interno. O homem de laranja ainda não estava morto, longe disso. O casaco que usava era espesso, e o cano da agulha era curto demais para alcançar o coração. As agulhas telescópicas dentro da agulha maior continuaram avançando, procurando o músculo cardíaco, quando ele conseguiu torcer o pulso direito. Após orientar o cano da Colt, puxou espasmodicamente o gatilho. O PHTT da arma silenciada uivou como um lançador de foguetes no ouvido dolorosamente sensível de Sparta. A menina deu um passo para trás e depois avançou,
cambaleando pelo corredor em direção ao seu quarto, com gritos e suspiros de agonia, o zumbido na cabeça e o tremor dos pés correndo no chão abaixo sacudindo-o como se fosse um terremoto. Dentro de sua mente, como um slide projetado intermitentemente, uma tela mostrou-lhe uma imagem que correspondia às vozes que ele tinha ouvido, a imagem de um homenzinho sempre vestido com roupas caras e excessivas, um homem amorfo, de cabelos cacheados, que ela sabia odiar e temer. Com a formação consciente dessa imagem, os sons amplificados desapareceram. A essa altura, os outros pacientes já estavam vagando pelo corredor, abraçados às paredes e sem saber o que fazer, pois até mesmo um ouvido normal era suficiente para perceber a comoção que acontecia no andar de baixo. Em seu quarto, Esparta tirou a camisola, rasgando-a, e vestiu rapidamente as roupas mais quentes que conseguiu encontrar naquele armário que lhe era completamente desconhecido, roupas que, na realidade, ele não reconhecia, mas que eram claramente suas. Por razões que sua memória se recusava a revelar, percebeu que precisava fugir. O corpo do médico estava deitado de bruços no chão do corredor. Tinha a cabeça em uma poça de sangue. Ao seu lado, o homem laranja contorcia-se no chão, puxando a coisa presa em seu diafragma. Me ajude, disse ele, com a voz abafada, às enfermeiras que já tentavam, ainda que desajeitadamente, fazer algo para ajudá-lo. Uma mulher de uniforme de piloto empurrou as enfermeiras para o lado e inclinou-se para ouvir o que o homem dizia, mas um súbito som de sirenes encheu o ar. Vá em frente. Leve-a, disse o homem, ofegante, a piloto. Então tentou puxar o objeto do próprio corpo. Soltou um grito agudo de dor, pois havia puxado a agulha hipodérmica com a mão, embora não completamente. Leve isso ao diretor. Depois de dizer isso, elevou a voz até transformá-la em um grito de terror. Oh, me ajude. Enquanto isso, as agulhas que permaneciam dentro dele perfuraram e paralisaram seu coração. Uma enfermeira invadiu o quarto de LN e o encontrou deserto. Um lado da cama estava caído no chão. Haviam empurrado a estrutura contra a janela de correr, e as cortinas de renda amarelada tremulavam no ar gelado que vinha de fora. Uma barra de ferro atravessara a pesada grade externa, fazendo-a curvar-se para um lado. A barra encontrada enfiada na grade fazia parte da estrutura da cama. A enfermeira correu para a janela no momento em que o som agudo de 2 motores de turbina subia até um tom quase supersônico. Preto, destacando-se contra a grama marrom e gelada do gramado, uma forma lisa e brilhante ergueu-se e voou, com um focinho semelhante ao de uma víbora procurando de um lado para o outro, sob o baque dos rotores girando em sentidos opostos. A piloto entrou cambaleando na sala, carregando uma pistola desembainhada, empurrou a enfermeira para longe da janela. Abaixo, o helicóptero tático preto subiu mais alguns metros, inclinou-se para a frente e voou entre 2 chopos acima da cerca, rente ao chão. Droga! Murmurou a piloto, incrédula, sem se preocupar em desperdiçar balas contra aquela máquina blindada. Quem diabos é ela? Aquela que escondemos aqui. Aquela que ele queria que você trouxesse à presença do diretor. A piloto seguiu o helicóptero com os olhos até que ele desceu em direção a uma cavidade além da rodovia e nunca mais reapareceu. A mulher xingou e se virou. Esparta não tinha uma ideia clara do que estava fazendo. O solo gelado e irregular passava 1 ou 2 metros abaixo dos patins do helicóptero. A lama baixa do riacho e as paredes de cascalho balançavam perigosamente perto das pontas das pás enquanto ela manipulava a alavanca e os pedais. Com um dos patins, levantou o cascalho do chão. A máquina deu um solavanco brusco, mas não capotou, continuando a voar. Diante de Esparta, no ar, estendia-se uma imagem de terreno em movimento, sobreposta holograficamente à realidade que a menina via através do para-brisa. Naquele momento, voava a colina acima. As esteiras de condensação do magnaplano interestadual que ela cruzara antes de encontrar o riacho reapareciam à sua frente, sustentadas por uma ponte de aço em cavalete que bloqueava seu caminho. Ela voou por baixo da ponte. O rugido dos motores ecoou por uma fração de segundo, e um dos rotores atingiu um pilar de aço com um ruído agudo e claro. O riacho estreitou-se e as paredes tornaram-se mais altas. Formara-se languidamente, durante séculos, até assumir a aparência de um leque aluvial entre as montanhas que se erguiam adiante. Ali, à frente, o desfiladeiro por onde as águas erodidas fluíam surgiu abruptamente como um corte na rocha vermelha, tão agudo quanto a mira de uma arma de fogo. A mulher continuou a pilotar a nave manualmente. A cada segundo no ar, sentia-se mais confiante.
Observava sua própria capacidade de operar uma máquina complicada que não se lembrava de ter visto antes, mas cujo funcionamento compreendia perfeitamente. Atuava sem pensar, conhecendo a lógica do sistema, o layout dos controles e instrumentos e a capacidade dos subsistemas complexos. Concluiu que aquela habilidade era resultado da prática. E, ao entender isso, percebeu também que devia haver uma causa importante para seu lapso de memória. Pensou que deveria existir uma razão para o medo que sentia do Homem-Laranja, medo que a fizera fugir. Lembrava-se de todo o dia, porque esse fato, em si, lhe parecia estranho, desde o momento em que acordara com a necessidade urgente de escovar os dentes. As anomalias acumuladas não podiam ser ignoradas. Algo lhe fora deliberadamente retirado, um pedaço de sua vida, e ela estava em perigo justamente por causa disso. O Homem-Laranja tinha algo a ver com os anos em que estivera desaparecida e com o perigo que agora enfrentava. Esparta. Esse não era seu verdadeiro nome, ocorreu-lhe, mas uma identidade assumida por algum motivo ainda oculto. Falou para o helicóptero. Sark, aqui é LN3085-1005. Você me reconhece? Após uma breve pausa, o helicóptero respondeu. Reconheço seu comando. Rumo ao oeste, altitude mínima e velocidade máxima no solo, de acordo com os protocolos de evasão. Automaticamente, por favor. Confirmado. Modo automático ativado. Paredes lisas de arenito vermelho do Jurássico erguiam-se e brilhavam intermitentemente em ambos os lados da nave. Um leito de riacho com pedras de granito desordenadas subia em degraus irregulares pelo desfiladeiro íngreme. Agora estava seco, exceto por algumas seções cobertas de neve, mas tornava-se uma torrente intermitente durante as tempestades do fim do verão. O navio logo roçou os galhos nus e rosados dos salgueiros emaranhados no leito do riacho enquanto voava quase verticalmente pela encosta da montanha, desviando-se dos penhascos basálticos salientes, até que, de repente, o desfiladeiro se tornou tão estreito que se reduziu a uma cavidade rasa no meio de um pinhal, e a montanha se achatou, dando lugar a um prado pontilhado por grupos de álamos. Esparta havia ajustado a escala da projeção para corresponder ao terreno que surgia diante dela, e agora começou a estudá-lo, ampliando a imagem até encontrar a topografia de que precisava. Sark, vá para 40 graus norte, 105 graus, 40 minutos e 20 segundos oeste. 40 norte, 105, 40, 20 oeste. Confirmado. O helicóptero diminuiu a velocidade de repente e hesitou na orla da floresta, tremendo, com o focinho vibrando como se estivesse farejando um perfume. Um instante depois, cruzava a planície aberta e nevada, rápido como um relâmpago, em direção à cordilheira de picos distantes, ainda mais altos, que brilhavam ao sol. Temos contato visual. Numa tela de vídeo, em um porão 4.000 quilômetros a leste, um pequeno grupo de homens e mulheres observava o helicóptero avançar rapidamente sobre o solo. A imagem, bem focada e bastante ampliada, fora captada por um satélite a 1.000 quilômetros de altitude. Por que você não usa os protocolos de evasão? Talvez eu não saiba como fazer isso. Bem, ele sabe como voar aquela coisa. O orador era um homem na casa dos 50 anos, cujos cabelos prateados estavam quase raspados. Usava um terno de lã cinza escuro e uma gravata simples de seda cinza sobre uma camisa de algodão cinza claro. Era traje de trabalho, mas poderia facilmente passar por uniforme militar. A explosão do homem soou como uma acusação incontestável. Não obteve mais resposta do que um arrastar nervoso de pés. Uma mulher tocou-lhe a manga e, quando ele a olhou, ela indicou com o queixo que se afastassem. Os dois moveram-se para as sombras da sala de controle, longe dos outros. E então? Perguntou ele, irritado. Se MC-FE realmente restaurou sua memória de curto prazo usando um implante celular sintético, a menina agora pode ter acesso às habilidades que adquiriu antes da intervenção, sussurrou a mulher. Ela era atraente, apesar dos cabelos curtos, das roupas cinzentas e da postura rígida. Seus olhos escuros eram como poças de sombra na penumbra da sala. Você me fez acreditar que ela já tinha esquecido tudo o que viu ou fez durante os últimos 3 anos, disse ele, petulante, tentando não elevar a voz. A permanência, isto é, o grau de amnésia retrógrada decorrente da perda da memória de curto prazo, é muitas vezes imprevisível. E por que você não me contou isso antes? Rosnou, alto o suficiente para fazer algumas cabeças se virarem. Apenas que, como sempre, podemos ter certeza absoluta de que a menina nunca se lembrará de nada do que aconteceu depois da intervenção.
A mulher grisalha fez uma pausa. Até a reintervenção. Isto é, até hoje. Os dois permaneceram em silêncio por alguns momentos. Ninguém falava naquele quarto escuro. Todos observavam o helicóptero, que fugia da própria sombra sobre enormes massas de neve e lagoas congeladas, serpenteava entre pinheiros e álamos trêmulos e descia por ravinas íngremes como uma libélula veloz, seus rotores gêmeos entrelaçados vibrando como asas membranosas nos fios cruzados do satélite rastreador, embora, evidentemente, com muito mais determinação em seu voo. A imagem oscilou momentaneamente. Quando um novo satélite assumiu o rastreamento, estabilizou-se em um ângulo ligeiramente diferente. Sr. Laird, disse o operador de rastreamento, não sei se isto é significativo. Vamos ver, respondeu o homem grisalho. O alvo vem girando gradualmente no sentido anti-horário nos últimos 2 minutos. Agora segue para sudeste. Ele está perdido, observou alguém, um assistente excessivamente entusiasmado. Está voando às cegas e não sabe que direção seguir. O homem de cinza ignorou o comentário. Mostre-me o setor inteiro. A imagem foi ampliada imediatamente, revelando as grandes planícies ondulando como um oceano congelado contra a cordilheira frontal. As cidades pareciam objetos encalhados pela maré, Cheyenne, Denver, Colorado Springs, todas fundidas pelos subúrbios em uma única aglomeração, como uma teia de aranha. O helicóptero era microscópico, invisível naquela escala, embora sua posição permanecesse claramente marcada pelos fios cruzados centralizados. Parece que o alvo está mantendo um curso estável, disse o operador. Maldição! Ele está indo direto para o comando espacial, afirmou o homem de cinza. Em seguida, lançou um olhar amargo à mulher. Procurando asilo? Perguntou ela suavemente. Temos que derrubá-lo, comentou, tolamente, o mesmo assistente, cujo entusiasmo já se transformará em pânico. Com o quê? Retrucou o homem grisalho. O único veículo armado num raio de menos de 1.500 quilômetros é precisamente aquele em que ela está voando. Virou-se para a mulher, sibilando as palavras, mal se preocupando em torná-las inaudíveis. Eu jamais deveria ter dado ouvidos às suas explicações engenhosas. Interrompeu-se, rangendo os dentes, e inclinou-se sobre o console. Você não está usando os protocolos de evasão. Quais são as chances de bloquear o caminho dela? Não podemos bloquear os circuitos de controle e navegação do alvo, senhor. Eles estão protegidos contra tudo. E as transmissões de saída? Aí talvez tenhamos uma chance. Faça isso imediatamente. Senhor, isso não é tão preciso quanto uma operação cirúrgica. O Comando de Defesa Aérea pode detonar uma das entradas de combustível. Faça agora. Eu cuido do Comando de Defesa Aérea. Voltou-se para o assistente. Linha segura com o comandante-chefe do NORAD. Mostre-me o perfil antes de passar a ligação. O assistente entregou-lhe o telefone. O comandante-chefe do NORAD é o General Lime, senhor. O perfil aparecerá na tela B. O homem grisalho falou ao telefone e aguardou, lendo rapidamente o perfil psicológico do general na pequena tela enquanto planejava o discurso, sem tirar os olhos da tela principal. Os fios cruzados do satélite avançavam inexoravelmente em direção ao quartel-general do Comando Espacial da Força Aérea, a leste de Colorado Springs. Uma voz seca soou na linha, e o homem grisalho atendeu prontamente. General, aqui é Bill Laird, começou, com voz calorosa, confiante e deferente. Lamento incomodá-lo, mas tenho um problema sério que está fugindo ao controle. Receio que também se torne um problema para o senhor. Isso explicará a interferência eletromagnética que suas equipes estão detectando nos canais de combate. A conversa exigiu do diretor grande dose de cortesia e persuasão. Não foi a última ligação que precisou fazer. O general Lime recusou-se a tomar qualquer providência sem antes receber a confirmação do superior de Laird. Mais mentiras, proferidas em tom grave e convincente, cruzaram o éter. Quando finalmente desligou, o diretor tremia por trás de um sorriso tenso. Puxou a manga da mulher de cinza e a conduziu novamente às sombras. Este programa está prestes a acabar, e é tudo graças a você, disse ele, com raiva. E teremos perdido anos de trabalho. Você acha que posso manter minha posição depois de todo esse desastre? Teremos sorte se não formos alvo de um processo. Duvido muito que o presidente queira. Você. Deixe-a viva, você disse. Ela era magnífica, William. Desde o começo. Uma especialista por natureza. Ela nunca se rendeu ao conhecimento. Ela ainda é uma criança. Em resposta, ele soltou uma tosse raivosa. Começou a andar de um lado para o outro, pensativo,
então parou, balançando a cabeça. Está bem. É hora de dissolvermos a banda e nos dispersarmos entre o rebanho comum e ordinário. William. Entraremos em contato, disse ele, amargamente. Haverá um lugar para nós dois no governo, tenho certeza. Mas ainda há muito a reconstruir. Cruzou os dedos, flexionou os braços e estalou os nós das mãos. Este sanatório terá que desaparecer. Todos eles terão que desaparecer. E agora é a hora de fazer isso. A mulher de cabelos grisalhos sabia muito bem que era melhor não levantar objeções. Que nave não identificada é esse drone parasita? Perguntou o sargento, incrédulo. Com grande eficiência, inseriu as coordenadas do helicóptero que se aproximava no AARGS, o sistema de orientação de armas antiaéreas. Dizem que é algum tipo de nave experimental de SM que deu errado, respondeu o capitão. A polícia diz que as pessoas que o liberaram acreditam que ele está voltando para nossas bases. Lá fora, no perímetro do quartel-general do Comando Espacial, as baterias de armas Teucer sofreram um choque repentino e giraram em seus pedestais. Os interceptadores não conseguem alcançá-lo. Claro que poderiam abatê-lo. Um F-14 poderia sobrevoá-lo, mirar para baixo e atirar. Já viu algum desses novos helicópteros do exército em ação, sargento? Eles podem voar a cerca de 1 metro do chão a 600 km por hora. Mas o que há no solo entre nós e as montanhas? Exato. Casas, escolas, esse tipo de coisa. Portanto, cabe a nós a defesa do perímetro. O sargento olhou para o campo do radar. Bem, em cerca de 20 segundos saberemos. Ordenou que o AARGS fosse armado antes mesmo que o capitão o instruísse. O SAR uivava enquanto sobrevoava os telhados das fazendas nos subúrbios, cruzava piscinas de quintais e jardins ornamentais, atravessava largas avenidas e lagoas artificiais. Arremessava pedras soltas ao ar, sacudia as últimas folhas mortas dos choupos ornamentais, aterrorizava pedestres, levantava nuvens de poeira e deixava as águas lamacentas das lagoas em agitação profunda. As antenas do helicóptero transmitiam continuamente em todos os canais, restritos ou não, à medida que se aproximava da base, mas não recebiam resposta às comunicações urgentes. O solo plano e descoberto do perímetro aproximava-se rapidamente. Quando o helicóptero entrou, emitindo um guincho, por sobre as cercas e os caminhões de bombeiros, ambulâncias e viaturas policiais que o aguardavam, alguns observadores notaram, e mais tarde testemunharam, que a nave não parecia dirigir-se à floresta de antenas de rádio voltadas para o espaço, característica marcante do quartel-general do Comando Espacial, mas sim ao edifício de operações, diante do qual havia um heliporto. Era uma distinção precisa demais para fundamentar uma decisão em frações de segundo. 3 mísseis hipervelozes Teucer foram lançados no instante em que o SAR cruzou o perímetro. Não passavam de hastes de aço moldadas, desprovidas de carga explosiva, mas impactaram com o impulso de meteoritos. 0,2 de segundo após deixarem as plataformas de lançamento, atravessaram o helicóptero blindado, destruindo-o. Não houve explosão. A nave simplesmente se desintegrou, espalhando-se pelo campo de desfile como um punhado de confetes em chamas. Os pedaços maiores daquele metal fumegante rolavam pelo chão como bolas de jornal queimado. Capítulo 3. Esparta aguardava entre os álamos à margem do campo congelado. Permaneceu ali até que a luz amanteigada desaparecesse do céu ocidental carregado de nuvens. Seus dedos dos pés e das mãos, os lóbulos das orelhas e a ponta do nariz estavam dormentes, e seu estômago roncava sem cessar. Enquanto caminhava, não se importara com o frio, mas, quando precisou parar e esperar o anoitecer, começou a tremer. Agora que era noite, poderia seguir em frente. Já reunirá informações valiosas sobre o SARC naquela fração de segundo em que o dispositivo pairara imóvel, a centímetros do solo, calculando novas coordenadas de salto. Saltara do helicóptero e o enviará naquela direção, desprotegido. Para onde exatamente? E que dia, mês e ano eram, precisamente? Esta última revelação fora um choque. As memórias acumulavam-se a cada minuto, mas agora ela sabia que mesmo as mais recentes tinham mais de 1 ano. Nas horas que se seguiram ao salto, refletira sobre a estranheza crescente da neve sob seus passos e sobre a sensação igualmente estranha que tinha de si mesma. Compreendia visceralmente que, na última hora transcorrida, embora evitasse a autoanálise, seus sentimentos frenéticos e ondulantes começavam a se organizar sob controle consciente. Conseguirá até lembrar para que alguns deles serviam. Assim, modulava melhor a intensidade insistente dos sentidos de paladar, olfato,
audição e tato. E também de sua visão extraordinariamente flexível. Ainda assim, esses sentidos a iludiam de forma esporádica, porém avassaladora. A doçura ácida das agulhas de pinheiro caídas na neve ameaçou mais de uma vez dominá-la, mergulhando-a num quase desmaio de êxtase. O brilho madreperola do sol poente fez o mundo girar como um caleidoscópio dentro de seu cérebro pulsante, numa epifania de luz. Enfrentava esses momentos inebriantes sabendo que, no curso natural das coisas, voltariam a ocorrer, e compreendendo que, com esforço, poderia suprimi-los. Acelerou o passo. Entendia agora muito melhor a natureza da situação em que se encontrava. Sabia que poderia ser fatal se alguém descobrisse as peculiaridades que possuía, e igualmente fatal colocar-se nas mãos das autoridades, fossem elas quem fossem. Quando a escuridão se tornou suficiente para ocultá-la, atravessou pesadamente o campo nevado em direção a um distante aglomerado de luzes, onde duas estradas estreitas, recém-pavimentadas, formavam um cruzamento em T. Um dos edifícios, feito de madeira desbotada pelo tempo, tinha uma placa pendurada em suportes de ferro enferrujado, iluminada por uma única lâmpada amarela. Cerveja. Refeições. Meia dúzia de carros estavam estacionados diante da taverna rústica, carros esportivos e veículos utilitários com suportes para esquis no teto. A menina parou do lado de fora e começou a ouvir. Ouviu garrafas tilintando e se chocando, um gato miando lamentosamente à espera do jantar, o render de cadeiras e do assoalho de madeira, uma descarga no banheiro dos fundos e, acima de tudo, um sistema de som em volume tão alto que chegava a ser doloroso. Sob a música, a fúria rouca e enérgica de um cantor, o trovão estrondoso da linha de baixo, os uivos sinuosos de um sintetizador construindo harmonias e 3 tipos diferentes de percussão, ela ainda conseguia distinguir algumas conversas. Pedras e palha, disse uma garota. Tiveram a coragem de me vender um bilhete de teleférico. Em outro ponto, um rapaz tentava persuadir o amigo a lhe emprestar anotações de uma aula da faculdade. Mais adiante no bar, Esparta percebeu que alguém falava sobre a reforma de um rancho próximo. Prestou atenção a essa conversa. Parecia-lhe a mais promissora. E aquela outra boneca, com os cabelos loiros até aqui, parada ali, me encarando mesmo sem poder me ver, vestindo só um pedacinho de seda rosa transparente, como aquelas que aparecem em anúncios de loja de departamento. Só que eu nem estava na mesma sala. Ele provavelmente estava procurando alguma coisa. Eles estão todos procurando alguma coisa lá. Cara, você conhece aquele misturador de sensações que eles têm? Aquele que supostamente mantém o lugar funcionando. O sujeito que comanda aquilo vive tão deprimido que não sei como consegue sentir alguma coisa. Mas as bonecas, insistiu a primeira voz, foram o que mais me impressionou. Quer dizer, a gente anda por aí carregando uma tábua de pinho cheia de nós em todas as viagens, não é? E aquelas bonecas, uma loira, uma morena e uma ruiva, sentadas, em pé, deitadas. A maioria das pessoas que vem aqui dizendo que vão alugar as instalações do estúdio. Comentou a segunda voz, em tom confidencial. Estão só fazendo negócios, cara. Nada além de comprar e vender. Esparta continuou ouvindo até obter o que precisava. Então deixou que os sons se apagassem e concentrou toda a atenção nos veículos do estacionamento. Ajustou a visão até a faixa infravermelha. Pôde então ver marcas recentes de mãos brilhando nas maçanetas. A mais intensa era de poucos minutos antes. Inspecionou os carros recém-chegados. Seus ocupantes provavelmente demorariam mais a sair. Olhou para dentro de um carro esportivo de 2 lugares, sujo de lama. Silhuetas térmicas de corpos humanos ainda brilhavam nos assentos, como cartões postais do Dia dos Namorados. Um cobertor de viagem amontoado no chão, diante do banco do passageiro, escondia outro objeto quente. Esperava que fosse o que procurava. Tirou a luva da mão direita. Espinhos quitinosos deslizaram sob as unhas. Com extremo cuidado, fez avançar as sondas que emergiam dos dedos indicador e médio e as inseriu na fenda da porta do passageiro. Percebeu um leve formigamento dos eletrodos ao longo dos polímeros condutores. Séries numéricas dançaram no limiar de sua consciência. As moléculas superficiais das sondas reprogramaram-se. Tudo tão rápido que apenas a intenção era consciente, não o processo. Quando retraiu os dedos, as sondas recolheram-se. A porta se abriu, e o alarme foi desativado. Calçou novamente a luva e ergueu o cobertor. O objeto ali, manuseado havia pouco, era uma bolsa. Retirou o cartão de identificação, examinou e o devolveu exatamente à posição anterior, dobrando o cobertor da mesma forma,
conforme a imagem que armazenara momentaneamente na memória. Ajustou a porta até poder fechá-la sem ruído. Na varanda coberta, bateu os pés para remover a neve das botas e empurrou a frágil porta dupla. Foi recebida por uma explosão de ar enfumaçado e ruído amplificado. A maioria dos presentes era composta por casais e universitários regressando do esqui. Alguns moradores locais, de jeans gastos e camisas de flanela xadrez sobre camisetas de lã vermelha, ocupavam a extremidade da longa barra de mogno. Todos fixaram os olhos na garota quando ela se dirigiu a eles sem hesitar. O carpinteiro que ouvirá do lado de fora era fácil de identificar. Era o único com uma arma a laser num coldre de couro preso ao quadril. Esparta sentou-se ao lado dele e lançou-lhe um olhar longo e desdenhoso, focando os olhos um pouco além da cabeça do homem antes de voltar a atenção para o barman. O cabelo laranja e encaracolado do garçom a sobressaltou por um instante, mas o susto passou ao notar a barba igualmente cacheada. O que vai querer, senhorita? Uma taça de vinho tinto. Tem algo decente para comer? Estou morrendo de fome. O prato padrão do autor-chefe. Droga. Então me dê um cheeseburger. Ao ponto. E tudo o que puder colocar dentro. Batatas fritas também. O garçom dirigiu-se ao console de aço inoxidável manchado de gordura atrás do balcão e apertou 4 botões. Pegou um copo numa prateleira alta, encaixou uma pequena mangueira e o encheu com um vinho espumante da cor de suco de cranberry ácido. Em seguida, retirou o hambúrguer e as batatas da abertura do chefe automático e depositou os pratos diante dela. $43. Serviço incluído. Esparta entregou-lhe o cartão. O garçom registrou a transação e o devolveu. Ela o deixou sobre o balcão, imaginando qual das mulheres da taverna acabaria pagando sua refeição. O carpinteiro, o garçom e os demais homens pareciam ter esgotado os assuntos de conversa. Observavam-na em silêncio enquanto comia. As sensações de cheirar, saborear, mastigar e engolir quase sobrecarregaram os sistemas internos de Esparta. Manteiga coalhada, açúcar caramelizado e proteínas meio digeridas eram ao mesmo tempo intensamente desejados e nauseantes em sua riqueza. Por alguns minutos, a fome sufocou o desgosto. Depois, passou. Ela só levantou os olhos após lamber a última gota de gordura dos dedos. Voltou-se para o carpinteiro e lançou-lhe o mesmo olhar frio e prolongado, ignorando o homem de barba preta atrás dele, que a observava com fascínio quase incrédulo. Eu conheço você de algum lugar, disse o carpinteiro. Eu nunca vi você em toda a minha vida, respondeu ela. Não, eu conheço. Você não estava lá, no Cloudirente, esta manhã. Não fale desse lugar. Não quero ouvir ninguém pronunciar esse nome na minha presença enquanto eu viver. Então você estava lá. O homem assentiu, cheio de satisfação, e lançou um olhar significativo ao garçom. O barbudo, seu compadre, também lançou um olhar significativo ao garçom, embora o que exatamente aquilo significasse fosse um mistério para todos eles. O carpinteiro virou-se para Esparta, olhando-a lentamente de cima a baixo. Eu sabia que era você só pelo jeito que olhou. É claro que agora você não tem exatamente o mesmo aspecto. E como você seria se tivesse passado meio-dia caminhando na neve? Ela puxou uma mecha do cabelo castanho emaranhado, como se o homem tivesse ferido seus sentimentos. Você não encontrou ninguém disposto a levá-la. Esparta deu de ombros e olhou para a frente, fingindo tomar um gole daquele vinho nojento. O homem insistiu. Você não encontrou ninguém disposto. Você é um covarde fedorento. Esparta rosnou. Eu toco violino. Quando alguém me contrata para tocar violino, espero tocar violino e pronto. Como é possível que os únicos que ganham dinheiro nesse negócio sejam os alcoviteiros? Senhorita, não me entenda mal. O carpinteiro passou a mão pelo cabelo loiro emaranhado. Eu achava que todo mundo aqui sabia que, lá em cima, eles faziam muito mais do que apenas apresentações musicais. Eu não sou daqui. Ah! O homem tomou um gole de cerveja, pensativo. O amigo fez o mesmo. Bem, com licença. Por um tempo, todos olharam para os copos à sua frente, como uma escola de filósofos imersos em profunda contemplação. O garçom, com ar ausente, bateu o pano no balcão. E de onde você é? O carpinteiro, esperançoso, decidiu retomar a conversa. Do leste, respondeu a menina. E eu queria estar lá agora. Diga-me que há um ônibus que sairá daqui em 10 minutos e isso terá feito o meu dia. O barbudo atrás do carpinteiro riu ao ouvir isso, mas o carpinteiro não. Ônibus não passam por aqui, disse ele. Não estou surpresa. Não me leve a mal, mas estou dirigindo para Boulder hoje à noite. De lá,
Você poderia pegar um ônibus. Não leve a mal, disse Esparta. Eu já disse que isso alegraria o meu dia. Claro, senhorita. O carpinteiro parecia bastante humilde, mas, como homem, tentava jogar suas cartas. Para ela, aquilo parecia uma oferta de primeira classe, desde que pudesse chegar a um lugar civilizado. O carpinteiro acabou indo com ela na van até a base da balsa espacial em Denver, a quase 300 quilômetros de distância. Durante a viagem de 70 minutos, não causou nenhum desconforto à menina. Pareceu grato pela pequena conversa que Esparta estava disposta a lhe dar e despediu-se alegremente com um firme aperto de mão. Esparta entrou no terminal e se jogou alegremente na primeira cadeira de plástico cromado preto que encontrou no saguão lotado. Para ela, o barulho, os letreiros de neon piscando, as telas de vídeo brilhantes e a luz verde difusa que emanava de todas as superfícies reflexivas eram relaxantes. Ela puxou o casaco acolchoado ao redor do corpo, abraçando-se, e deixou que o cansaço e o alívio a invadissem. Estava de volta às multidões, com acesso a transporte, comunicações e serviços financeiros, aquela vasta rede neural eletrônica que interligava o país, o mundo e as colônias espaciais. Poderia conseguir tudo o que precisava sem chamar atenção. Por alguns minutos, podia sentar-se ali e descansar abertamente, sem se preocupar em se esconder, confiante de que nada em sua aparência medíocre atrairia a menor atenção. Quando abriu os olhos, viu um policial do aeroporto olhando-a com desconfiança. Ele levou um dedo ao ouvido direito, pronto para ativar o interfone. Você está parada aqui há meia hora, senhorita. Se estiver com privação de sono, use a colmeia da seção 5. Deu um tapinha na orelha. Ou quer que eu chame o abrigo de empregos? Nossa, policial, sinto muito. Eu não tinha percebido. Assustada, olhou para além do policial, na direção da tela que anunciava os voos. Ah, não me diga que vou perder esse também. Levantou-se e saiu apressada em direção ao transportador mais próximo, que seguia para a plataforma de lançamento. Não se virou para olhar para trás até estar cercada por outros passageiros. Havia um certo ar de melancolia nas pessoas que viajavam pelo anel viário, encolhidas em trajes festivos de plástico e papel alumínio, provavelmente refletindo o fato de que, para a maioria delas, o feriado havia acabado, estavam voltando para a reserva. Esparta encenou discretamente certa angústia e começou a vasculhar os bolsos antes de sair da esteira rolante no primeiro cruzamento e retornar à sala de espera. Seguiu direto para o banheiro feminino e olhou-se no espelho. A impressão foi forte. Medíocre não seria a palavra certa para descrevê-la, parecia imunda. Os cabelos castanhos acinzentados caíam em tufos como cobras gordurosas. Tinha olheiras, as botas, as calças e a barra do casaco estavam salpicadas de lama vermelha seca até os joelhos. Não era surpresa que o policial suspeitasse que fosse indocumentada. Ele estava certo, é claro. Apenas uma agência possuía a identidade de Esparta, e por razões nada favoráveis. Precisaria fazer algo a respeito, e rápido. Lavou o rosto, respingando água gelada repetidamente até se sentir totalmente desperta. Em seguida, saiu em busca do posto de informações mais próximo. Deslizou para dentro da cabine e olhou para a tela em branco. Ali, por meio daquela pequena placa plana e do teclado inclinado, era possível contatar, à velocidade da luz, qualquer pessoa na Terra ou no espaço que desejasse ser acessível. Acessar pessoas que não queriam ser acessíveis levava um pouco mais de tempo. Também era possível consultar enormes bancos de dados. Acessar dados protegidos igualmente levava mais tempo. O sistema permitia solicitar empréstimos, garantir crédito, pagar dívidas, investir, jogar, comprar qualquer mercadoria legal ou contratar qualquer serviço imaginável. Ou simplesmente doar dinheiro. Outros tipos de bens, serviços e transações também exigiam mais tempo. Tudo o que se exigia do cliente era um documento de identificação válido e crédito suficiente em uma conta registrada. Esparta não tinha mais a carta que havia roubado. Deixará-a cair deliberadamente na neve ao sair da taverna da montanha, pois não pretendia deixar rastro de transações ilícitas. Mas, na intimidade de um posto de informações, uma intimidade que só um lugar cercado por multidão pode oferecer, o fato de não ter um cartão não constituía preocupação imediata. Assim como na longa disputa entre aqueles que projetam armaduras e os que desenvolvem projéteis capazes de perfurá-las, a batalha entre criadores de programas de computador e os que desejam quebrá-los formava uma espiral sem fim. Naquela época, no final do século XXI, mexer com software de código aberto não era fácil,
mesmo para quem possuía conhecimento interno. Mas essa era uma das coisas para as quais Esparta tinha certeza de ter sido treinada, embora não conseguisse lembrar exatamente para qual propósito. Fazendo uso das sondas de unha e inserindo-as profundamente na ranhura destinada aos cartões, conseguiu contornar o teclado e experimentar diretamente o sistema. Mas, infelizmente, não havia paisagens brilhantes de informação, nem belas estruturas cristalinas de dados, nem modos luminosos de inferência e significação. Não há imagens na eletricidade, nem na luz, exceto aquelas que são codificadas. As imagens que existem devem ser filtradas através de aparelhos analógicos e externos rudimentares, feixes direcionáveis, fósforos brilhantes, diodos excitados, suspensões líquidas magnetizadas que se torcem, linhas de scanner. Mas mesmo que não haja imagens na eletricidade, há relacionamentos. Há desenhos, harmonia, ajustes. Os fluxos de dados são números, números enormes de números enormes, números mais enormes que números menores, uma infinidade virtual de bits. Visualizar até mesmo uma parte desse fluxo está além do alcance de qualquer sistema geral que já se tenha desenvolvido ao longo do tempo. Mas olfato e paladar são outra coisa. O toque é outra coisa. A sensação de harmonia é outra coisa. Todos eles são extremamente sensíveis a padrões. Como há processos superiores análogos a esses padrões, algumas pessoas acham possível sentir o gosto dos números. Prodígios astutos, gênios, mais frequentemente, idiotas sábios sobrescrito ocorrem naturalmente em todos os períodos. Criar intencionalmente requer enorme conhecimento e controle da neurologia peculiar daqueles que são numericamente dotados. Até agora, esta tarefa só havia sido realizada uma vez. Esparta nem sabia. Esparta, como todos os calculistas natos, tinha um fascínio e uma facilidade especial pelos números primos, mas, diferentemente das calculadoras naturais, o lobo direito de seu cérebro abrigava estruturas neurológicas que podiam ampliar muito o alcance e o tamanho dos números primos que ela era capaz de calcular e manipular. Estruturas das quais ela ainda não tinha conhecimento consciente, embora as utilizasse. Não é inteiramente coincidência que os sistemas de dados criptografados dependam fortemente de chaves cujas frequências são números primos grandes. Sentada calmamente no estande de informações de Denver, olhando para a tela, Esparta parecia estar estudando a dança dos alfanuméricos. No entanto, os símbolos borrados que apareciam na tela não tinham significado para ela, pois o que procurava ia muito além da interface. Seguindo o som agudo de uma tecla que lhe era familiar através das redes de comunicação, assim como um salmão segue o rastro do riacho que o leva para casa através do labirinto do oceano, Esparta permaneceu imóvel, enquanto o oceano de informações fluía através de sua própria mente. Sentada imóvel, ela nadou cada vez mais perto de casa. Os orçamentos das agências governamentais mais secretas não são rotulados na imprensa pública, mas estão divididos e dispersos pelos orçamentos de muitas outras agências, disfarçados de itens insignificantes e com os fundos frequentemente canalizados por meio de transações com cooperativas e banqueiros comerciais. De vez em quando esse estratagema sai pela culatra, como quando um político abandonado pelos colegas pergunta publicamente e em voz alta por que as forças de defesa, por exemplo, pagaram milhões em peças de reposição para helicópteros e só tem um punhado de porcas e parafusos baratos para justificar esse dinheiro. Mas geralmente apenas algumas pessoas sabem ou se importam para que serve o dinheiro, ou para onde ele vai realmente. O dinheiro é eletrônico, é claro, uma enorme extensão de números de magnitude em transações em constante mudança, marcadas em códigos eletrônicos. Esparta estava na trilha de um código específico. Entrando furtivamente no Far Stradesmans Bank de Manhattan através de uma escotilha codificada, a consciência de Esparta descobriu o fio de ouro que procurava. As pessoas que o criaram não imaginavam os usos lúdicos que ela faria com seu talento. Ali, no balcão de informações, era simples transferir uma quantia modesta e razoável, algumas centenas de milhares, de uma rubrica insignificante do orçamento da meta que ela propôs, manutenção e proteção do escritório, para um contratante real, para o subcontratado real desse contratante, para uma empresa de consultoria falsa conhecida e agora para um fio de fuga pelo lado negro de outra agência, que não sentiria falta do que só tinha em sua posse há milissegundos, mas interromperia qualquer investigação imediatamente. E finalmente por meio de uma cascata de endereços selecionados aleatoriamente para outra instituição muito menor de Nova York, a Great Hook Savings and Loans, que Esparta atraíra pela engenhosidade de seu código numérico pseudo-primo.
Sua filial em Manhattan conquistou uma nova cliente sem nem perceber, uma jovem chamada. Ela precisava de um nome, e rápido. Não seu nome verdadeiro, não Linda, não LN, mas Ellen. E agora um sobrenome. Ellen. Antes que a tela desaparecesse, ela digitou a primeira palavra que lhe veio à mente. O nome dela era Ellen Troy sobrescrito 2. Sparta só precisou de mais alguns segundos no balcão de informações para reservar um assento para Ellen Troy no próximo jato hipersônico de Denver para JFK. O recibo e o cartão de embarque deslizaram sem fazer barulho e saíram pela abertura da impressora. A menina removeu os pinos do PIN recém-programados em suas unhas do slot do cartão magnético. O voo que deveria pegar só partiria de manhã. Caminhou até o centro do Terminal 5, pegou um cubículo para passar o resto da noite, lavou-se, limpou suas roupas e descansou um pouco. Teria sido bom comprar algumas roupas novas, mas do jeito que a economia estava, com robôs fazendo todo o trabalho técnico e pessoas competindo pelo resto, as lojas nas áreas públicas movimentadas estavam superlotadas de vendedores de plantão a qualquer hora do dia. Ainda não conseguia comprar em máquinas. Teria que esperar até obter seu próprio cartão de identificação magnético antes de poder comprar qualquer coisa em público. Estava confiante de que a Great Hook Savings and Loans substituiria com prazer o cartão que Ellen Troy havia perdido. Em seus arquivos, eles descobririam que a senhorita Troy era uma cliente fiel nos últimos 3 anos. Capítulo 4. O plano parecia bom no começo. Sparta queria encontrar seus pais ou descobrir o que havia acontecido com eles. Enquanto isso, precisava sobreviver. Ela precisava de uma ocupação que a ajudasse a fazer as duas coisas, e em pouco tempo encontrou uma. Os antigos edifícios das Nações Unidas no East River de Manhattan abrigavam agora, para o sucessor da ONU, o Conselho dos Mundos. Além da Terra, os mundos em questão eram as estações espaciais em órbita e as luas e planetas colonizados na parte interna do Sistema Solar, dominados por coalizões mutáveis de nações da Terra. Os tratados históricos da ONU contra reivindicações territoriais no espaço permaneciam válidos no papel, embora não em espírito. Assim como os oceanos abertos da Terra, o espaço não conhecia fronteiras, de modo que seus recursos estavam disponíveis para aqueles que pudessem explorá-los. Entre as maiores burocracias do Conselho dos Mundos era, portanto, o Conselho de Controle Espacial, que formulava e aplicava códigos de regulamentos de segurança, tarifas e programas de transporte, restrições alfandegárias e de passaporte, além de leis e tratados interplanetários. O Conselho de Controle Espacial possuía enormes bancos de dados, laboratórios forenses sofisticados, navios ultra-rápidos próprios, cujo brasão consistia em uma faixa azul diagonal sobre uma estreita faixa dourada, e um corpo de elite de inspetores bem treinados e motivados. O Conselho também empregava milhares de pessoas que não eram de elite, técnicos, funcionários e administradores, espalhados por escritórios em todas as estações espaciais e por todo o sistema solar habitado, mas particularmente concentrados na Terra Central, perto da sede do Conselho dos Mundos, em Manhattan. Embora fosse central em escala interplanetária, as funções administrativas do Conselho estavam amplamente dispersas pela cidade. Ellen Troy, de 21 anos, não teve grandes dificuldades em encontrar um emprego no Spaceboard, porque possuía excelentes credenciais, históricos escolares eletrônicos da escola secundária que frequentara em Quincy da Flash Meadow Business School, onde se formara aos 20 anos, demonstrando ótimas qualidades para o processamento de dados e texto. Incluía também referências da empresa para a qual trabalhará por um ano após a formatura, a agora infelizmente inexistente Manhattan Airrights Development Corporation, que comprovava que fora uma funcionária modelo. Ellen passou no exame de qualificação do Spaceboard com facilidade e se viu colocada exatamente onde queria estar, com acesso à rede de computadores interligados do Sistema Solar, protegida em seu anonimato por um novo nome e um novo visual. Sparta não tinha mais cabelo castanho, nem rosto severo, mas bonito. Não escondia mais os dentes atrás de lábios finos e permanentemente fechados. Em vez disso, tinha lábios carnudos, ligeiramente separados, e também camuflada por uma enorme burocracia, na qual aparecia apenas como mais um número. O plano de Sparta era ousado e cauteloso, simples e complexo ao mesmo tempo. Ela aprenderia o que pudesse dos imensos bancos de dados do Conselho. Depois, não importava quanto esforço fosse necessário, se tivesse de fazê-lo, ganharia um distintivo como inspetora do Conselho Espacial. Quando conseguisse isso, teria conquistado toda a liberdade necessária para agir,
Havia apenas algumas pequenas dificuldades nesse plano. Agora ela sabia que, em algum momento, quando tinha 18 anos, o primeiro de 3 anos dos quais não conseguia se lembrar, mudará de forma muito significativa, além do que era óbvio, ou seja, fora transformada além de seus sentidos aguçados de paladar, olfato, audição e visão, além até mesmo dos espinhos pin sob os dedos, os implantes de polímero que já estavam se tornando moda entre os ricos mais vanguardistas. Ela fazia o possível para escondê-los, porque Ellen Troy era filha da classe trabalhadora. Essas alterações deixaram marcas dentro de seu corpo, algumas das quais apareciam em exames médicos de rotina. Inventar uma história para encobri-las era uma tarefa nada difícil. Mas ela também precisava aprender a controlar certas habilidades extraordinárias, algumas óbvias, outras inesperadas, e outras que se manifestavam nos momentos mais inoportunos. Na maioria das vezes, Esparta já conseguia não provar o que não queria provar, não ouvir o que não queria ouvir, nem ver o que não queria ver, pelo menos quando estava consciente, mas de vez em quando era tomada por certas sensações estranhas e sentia impulsos dos quais não tinha total controle. Enquanto isso, a vida e o trabalho continuaram seu curso. 1 ano se passou, depois 2. Numa manhã quente e úmida de agosto, Esparta debruçou-se sobre os papéis que tinha em cima da mesa, cópias de documentos e artigos que estudara longa e arduamente muitas vezes antes. Nenhum deles era secreto. Todos eram facilmente acessíveis ao público e documentavam o início inocente do projeto Esparta. Uma delas começava assim: proposta submetida ao Departamento de Educação dos Estados Unidos para um projeto de demonstração no desenvolvimento de inteligências múltiplas. Introdução. Muitas vezes foi sugerido que o cérebro humano médio tem um potencial desconhecido para crescimento e aprendizagem, potencial que passa despercebido em todos, exceto em uma pequena minoria aleatória de indivíduos que reconhecemos como gênios. De tempos em tempos, foram sugeridos programas educacionais que visam aumentar essa capacidade intelectual não utilizada em uma criança em período de desenvolvimento. No entanto, em nenhum momento antes do presente foi possível identificar métodos reais para estimular o crescimento intelectual, e muito menos sujeitá-los ao controle e aplicação consciente. As reclamações contra isso resultaram, na pior das hipóteses, em falso e, na melhor, difícil de verificar. Além disso, sua visão errônea insiste que a inteligência é uma característica singular e quantificável, um traço genético herdado, ponto de vista perpetuado pelo uso contínuo e generalizado de testes para calibrar o coeficiente de inteligência, há muito desacreditado e que levou a escolas do cabo e outras instituições. Esse uso contínuo só pode ser compreendido como uma tentativa dos gestores de encontrar uma previsão conveniente, e provavelmente autossatisfatória, na qual basear a distribuição de recursos percebidos como escassos. O uso contínuo do quociente de inteligência teve um efeito surpreendente no teste de teorias alternativas. Os autores desta proposta pretendem demonstrar que gênios não são unidimensionais, que cada ser humano individual possui muitas inteligências e que várias, talvez todas, dessas inteligências podem ser educadas e estimuladas em seu crescimento através de uma intervenção simples e consciente por parte de alguns professores e técnicos educacionais devidamente treinados, despojado de todo o conteúdo acadêmico. Esse documento, um rascunho rejeitado pelo governo ao qual foi apresentado, e que remonta a alguns anos antes do próprio nascimento de Esparta, era uma exposição clara do que os pais de Esparta haviam realizado. Seus pais eram cientistas cognitivos, emigrantes húngaros com interesse especial no desenvolvimento humano. Na opinião deles, o número do QI, desprovido de significado inerente, era um rótulo que abençoava alguns, condenava muitos e consolava facilmente os racistas. O mais pernicioso era a ideia peculiar de que algo, de certa forma misterioso, conhecido como quociente de inteligência, não era apenas hereditário, mas fixo, e que nem mesmo a intervenção mais benéfica durante o crescimento da criança poderia aumentar a quantidade dessa substância mental mágica, pelo menos não além de alguns pontos percentuais insignificantes. Os pais de Esparta decidiram provar o contrário. Mas, apesar de sua retórica revolucionária, o público e as agências que financiavam a pesquisa perceberam algo antiquado nessas ideias convencionais, e vários anos se passaram até que o apoio se materializasse na forma de uma modesta doação de um doador anônimo. Seu primeiro sujeito experimental, conforme exigido por suas convicções, era sua própria filha. Naquela época, seu nome era Linda. Pouco tempo depois, o estado de Nova York e, posteriormente,
a Fundação Ford contribuíram com outras bolsas de estudo. O projeto Sparta recebeu seu nome da sigla e conquistou uma pequena equipe e vários novos alunos. Quando completava oficialmente 2 anos de existência, a seção de ciências do New York Times publicou uma nota. Como o touro na raposa, o urso no ouriço. Psicólogos da nova escola de pesquisa social esperavam resolver um problema muito debatido que remontava pelo menos ao século VII a.C., quando o poeta grego Arquíloco fez a enigmática declaração de que a raposa sabe muitas coisas, mas o ouriço só sabe de uma coisa, embora seja grande. Ultimamente, esse comentário do poeta simbolizara o debate entre aqueles que pensam que existem muitas inteligências, linguística, corporal, matemática, social, etc., e os que acreditam que a inteligência se apresenta em bloco, como uma soma compacta simbolizada por uma pontuação de quociente de inteligência. Pontuação que mostra resistência à mudança e que provavelmente pode ser atribuída aos genes da pessoa. Agora, novas evidências surgiam da nova escola em favor da raposa, outros artigos e relatórios, num círculo cada vez mais amplo de meios de comunicação, deram esplendor ao projeto Sparta. A menina que fora sua primeira, e por um tempo única, sujeito experimental se tornou uma estrela misteriosa cujos pais insistiam em mantê-la longe da vista do público. Não havia fotos dela entre os recortes e fichas na mesa de Ellen Troy. Então, finalmente, o governo territorial dos Estados Unidos se interessou pelo projeto. Ellen, você está escondendo alguma coisa? Sparta olhou para o rosto largo e moreno à sua frente. A mulher corpulenta não estava exatamente sorrindo, mas sua expressão acusadora escondia malícia. Do que você está falando, chefe? Perguntou Sparta. A mulher largou todo o seu peso considerável na cadeira que ficava diante da mesa de Sparta, a mesa de Ellen Troy. Para começar do começo, querida, você mais uma vez pediu para ser removida do meu controle. De novo. Você acha que a irmã Arlene não sabe o que está acontecendo em seu próprio departamento? Sparta balançou a cabeça vigorosamente uma vez. Não estou escondendo nada. Estou tentando sair desta mesa há 2 anos. Tenho feito isso sempre que as regras me permitem solicitar. A mesa em questão era uma entre 50, todas exatamente iguais, no Departamento de Processamento de Informações da Divisão de Serviços de Pesquisa do Conselho de Controle Espacial, sediado em um prédio de tijolos rosa e vidro azul com vista para a Union Square, em Manhattan. A chefe, Arlene Dias, era diretora do Departamento de Processamento de Informações. Você e eu sabemos que qualquer pessoa que tenha passado por uma cirurgia como a sua não tem nenhuma chance de sair do escritório e ir desempenhar outras funções. Então por que continua pedindo exatamente isso? Por que está tentando sair daqui? Por que não perco a esperança de que haja alguém entre os que estão no topo que tenha um pouco de bom senso? É por isso. Quero ser julgada pelo que sou capaz, Arlene, não pelo que está registrado nos meus exames médicos. Arlene soltou um suspiro profundo. É verdade que os supervisores de campo são muito tendenciosos em relação a espécimes perfeitos. Não há nada de errado comigo, Arlene. Sparta permitiu que a cor subisse até suas bochechas. Quando eu tinha 16 anos, um certo bêbado me esmagou e me lambretou contra um poste de luz. Certo, a motocicleta foi abandonada. Mas me remendaram. Tudo está arquivado para qualquer pessoa interessada ver. Você tem que admitir que foi um remendo muito estranho, querida. Todos aqueles torrões, fios e espaços, cavidades. Arlene fez uma pausa. Desculpe. Você não sabia, mas é uma política comum aqui que, quando uma pessoa solicita uma transferência, seu supervisor se reúna diante do painel de revisão. Considerei seus relatórios médicos com cuidado especial, minha querida. Mais de uma vez. Os médicos que me trataram fizeram o melhor que puderam, disse Sparta, parecendo envergonhada, como se estivesse se desculpando por eles. Eram talentos das províncias. E se saíram muito bem, disse Arlene. Não é como se fosse a Clínica Mayo, mas o que fizeram funciona. Essa é a sua opinião, retrucou Sparta, erguendo as sobrancelhas, estudando seu chefe e começando a ficar desconfiada. E o que o resto do painel pensa? Vendo que Arlene não respondia, Sparta sorriu. Mentiroso, disse ela. É você que está escondendo alguma coisa. Arlene sorriu de volta. Parabéns, linda. Sentiremos muita falta de você por aqui. Mas não foi tão fácil assim. Havia os físicos para começar tudo de novo, mentiras para ensaiar, documentos eletrônicos falsos e inalterados que podiam ser mostrados instantaneamente para dar suporte às novas histórias inventadas. E depois, o trabalho.
O treinamento básico de 6 meses necessário para se tornar pesquisadora do Spaceboard era tão rigoroso quanto o de qualquer astronauta. Esparta era inteligente, rápida, coordenada e capaz de armazenar muito mais conhecimento do que os instrumentos da academia podiam transmitir, uma capacidade que ela não deixava transparecer. Mas não era fisicamente forte, e algumas das coisas que haviam sido feitas a ela, por razões que ainda tentava entender, a deixaram altamente sensível à dor e vulnerável à fadiga. Ficou claro desde o primeiro dia que Esparta corria o risco de chegar à exaustão. Aqueles que se formavam para serem pesquisadores não moravam em quartéis. O Conselho Espacial os considerava adultos que apareceriam nas aulas se quisessem. Enquanto isso, não meteriam o nariz em problemas, porque eram responsáveis por si mesmos. Esparta se reportava diariamente aos quartéis de treinamento da divisão nos pântanos de Nova Jersey, e todas as noites pegava o magno plano para Manhattan, imaginando se teria coragem de retornar na manhã seguinte. Foi uma longa jornada, não tanto em minutos, mas na lição repetida do tipo de mundo em que vivia. Sweet Manhattan era uma joia montada em um pântano. Era cercada por fazendas de ervas marinhas e algas que enchiam os rios que antes fluíam, fazendo de Manhattan uma ilha cercada por barracos e ruínas horríveis além das margens do rio, e completamente murada por refinarias de fumo que transformavam resíduos humanos e lixo em hidrocarbonetos e metais exploráveis. Ela mal sobreviveu aos testes de choque iniciais, elétricos, térmicos, clínicos, luz, ruído, voltas para suportar a força centrífuga, desorientação espacial na gaiola, tensão máxima. Todas essas coisas consumiam completamente sua energia na defesa silenciosa e secreta de suas delicadas estruturas nervosas. Com enormes esforços, conseguiu passar pelas pistas de obstáculos, as pistas de armas pesadas, os esportes de contato, nos quais a força bruta dos outros jogadores muitas vezes superava a graça e a velocidade da garota. Exausta, machucada, com os músculos queimando pelo esforço e os nervos em frangalhos, entrava cambaleando no magno plano, deslizava suavemente pelos fogos e pela fumaça do purgatório, chegava à sua casa em Nuho e subia na cama do apartamento que dividia com 3 estranhos que mal conseguia ver. Às vezes, a solidão e o desânimo tomavam conta do que havia de melhor em sua pessoa, e então ela chorava até dormir, se perguntando por que estava fazendo isso e por quanto tempo poderia continuar. A segunda questão dependia da primeira. Se vacilasse na crença de que obter as credenciais de uma investigadora do Conselho Espacial lhe daria o acesso, a liberdade que precisava para saber o que precisava saber, sua determinação rapidamente ruiria. E à noite havia sonhos. Em um ano, ela não encontrou uma maneira segura de controlá-los. Eles começavam inocentemente com algum fragmento do passado distante, como o rosto de sua mãe, ou do passado imediato, como um menino que conhecera naquele mesmo dia, ou uma aula para a qual não estava preparada, ou para a qual estava mais do que preparada. Então, aqueles sonhos continuavam, entrando nos corredores escuros de um prédio sem fim, uma meta imprecisa que ela tinha de alcançar se ao menos conseguisse encontrar o caminho através daquele labirinto. O sentimento de que seus amigos estavam com ela, mas também de que estava completamente sozinha, de que não importava se encontrasse o que precisava ou não, mas de que, se não encontrasse, morreria. E então as luzes coloridas começavam a girar, suavemente, das bordas, e o tumulto de cheiros a dominava. Os aspirantes a pesquisadores tinham os domingos de folga. Esparta costumava passar por eles caminhando por Manhattan, de uma ponta a outra, do Battery até o Bronx. Não importava se estivesse chovendo, nevando, granizando ou ventando. Mesmo não sendo forte, ela era durona. 60 quilômetros em um dia não era nada fora do comum para ela. Caminhava para libertar a mente de pensamentos fixos, da necessidade de detectar, planejar e armazenar dados. O descanso mental periódico era essencial para evitar sobrecarga e colapso. Conforme concebido originalmente, o projeto Sparta nunca teria sido possível sem implantes cerebrais artificiais. Mas quando as agências governamentais passaram a fazer parte dele, o projeto tomou um rumo diferente. De repente havia muito mais estudantes e instalações novas e maiores. Esparta era uma adolescente na época e, a princípio, não lhe pareceu estranho que agora visse menos seus pais ocupados, nem que visse menos os outros membros. A maioria deles crianças mais novas do que ela, apenas 1 ou 2 se aproximavam da idade de Esparta. Um dia, seu pai a chamou ao escritório e explicou que iriam enviá-la para Maryland, para uma série de avaliações que o governo queria fazer sobre ela. Prometeu que ele e a mãe de Esparta a visitariam sempre que possível.
Seu pai parecia estar sob enorme estresse na época. Antes que a jovem saísse do escritório, ele a abraçou com força, quase desesperadamente, mas não disse nada mais do que adeus e nós te amamos em um murmúrio. Um homem de cabelo laranja permaneceu na sala o tempo todo, observando a cena. Do que aconteceu depois, sua memória reteve apenas alguns fragmentos. Em Maryland, fizeram muito mais do que submetê-la a testes, mas muitas das coisas que haviam sido feitas ao seu cérebro ela só deduzira muito recentemente. Ainda estava aprendendo o que havia sido feito com seu corpo. Sparta percorreu a espaçosa extensão da Park Avenue, em direção à grande estufa central. Era o início da primavera e o dia estava ensolarado e quente. Ao longo da avenida, fileiras de cerejeiras decorativas estavam em flor, e as pétalas rosas perfumadas flutuavam como confetes e caíam no calçadão brilhante. Aço e vidro reluzentes, concreto polido e granito erguiam-se ao redor dela. Alguns helicópteros sobrevoavam as pistas aéreas entre os topos dos edifícios. Ônibus, ocasionalmente, uma viatura policial passavam sussurrando no pavimento liso. Os magnoplanos voavam com rapidez e certeza em trilhos de aço finos sustentados em postes elevados, enquanto alguns antigos e pitorescos vagões de metrô, pintados em cores brilhantes, chacoalhavam e rangiam sob os pés de Sparta, visíveis através do pavimento de blocos de vidro. No início do século, quando os estados do meio Atlântico decidiram fundir-se por conveniência administrativa, Manhattan foi designada como o Centro de Manifestação Federal, Parque Nacional dos Arranha-Céus, como os cínicos o chamavam. Embora a ilha fosse cercada por indústrias fedorentas e subúrbios fétidos, as ruas da cidade modelo estavam lotadas de pessoas, e a maioria da multidão era muito bonita, vestida com roupas caras e coloridas, com rostos que refletiam felicidade. Nos centros de manifestação federais, a pobreza era um crime e era punida com a colonização. Sparta não estava entre os felizes. Faltavam apenas 2 meses para que fossem reprovados ou aprovados no programa de treinamento. Depois disso, o esforço físico aliviaria um pouco, e seu lugar seria ocupado pela parte acadêmica, mas naquele preciso momento a menina tremia e estava prestes a abandonar. Ainda faltavam 60 dias exaustivos. Naquele momento, dava a impressão de que não teria sucesso. Ao se aproximar dos jardins do shopping da 42 Nada Street, notou um homem que a seguia. Perguntou-se há quanto tempo ele estava atrás dela. Distraíra-se deliberadamente ao caminhar em um estado de semitranse. Caso contrário, o teria notado imediatamente. O homem poderia ser alguém da divisão de treinamento espionando-a. Mas talvez fosse alguém diferente. Forçou-se a ficar em alerta máximo. Parou em uma barraca de flores e levou um buquê de narcisos amarelos ao nariz. As flores não tinham perfume algum, mas um cheiro vegetal inebriante explodiu em seu cérebro. Começou a espiar através das flores, fechando um olho, focando de perto com seu olhar macro-zoom. O homem era jovem e usava o cabelo castanho avermelhado e espesso cortado bem curto, na moda da época. Vestia uma jaqueta de polímero preta brilhante, muito estilosa. Era um jovem atraente, de ascendência óbvia chinesa e irlandesa negra. Tinha maçãs do rosto altas, olhos escuros e suaves e um rosto pontilhado de sardas. Naquela ocasião parecia estranhamente desconfortável e inseguro. No momento em que Sparta entrou no estande de flores, o homem hesitou, e por alguns instantes a garota pensou que ele iria se aproximar para dizer alguma coisa. Mas, em vez disso, virou-se e fingiu olhar atentamente para o que estava exposto na vitrine da loja mais próxima. Com evidente consternação da parte dele, pois era uma loja de roupas que exibia roupas íntimas femininas muito caras. Quando percebeu o que estava vendo, sua pele se iluminou sob as muitas sardas. Sparta o identificou instantaneamente, embora a última vez que o vira ele tivesse uma aparência completamente diferente. Naquela ocasião o jovem contava apenas 16 anos. Tinha ainda mais sardas e o cabelo cortado rente à cabeça, com um tom mais avermelhado. O nome dele era Blake Redfield. Era um ano mais novo que ela e o mais próximo em idade de todos os outros alunos que faziam parte do projeto original Sparta. Mas a garota percebeu que ele ainda não tinha certeza se a reconhecia. Ao contrário da garota de quem se lembrava, cujo cabelo era longo e castanho, Ellen Troy era loira, com um tom descolorido, cortava o cabelo de forma prática e comum, liso e curto. Tinha olhos azuis e lábios carnudos. Mas, apesar de todas essas mudanças superficiais, a estrutura óssea facial de Ellen não sofrerá alteração alguma, pois não poderia ter sido mudada sem risco. Assim, em grande parte, Ellen ainda parecia aquela garota chamada Linda. Felizmente,
Blake Redfield continuava tão embaraçado como sempre. Era tímido demais para abordar uma estranha na rua. Sparta entregou o cartão magnético ao vendedor de flores, pegou os narcisos e continuou caminhando. Ela afinou os ouvidos aos passos de Blake, amplificando e diferenciando o característico clique de seus calcanhares entre as centenas de outros cliques, batidas e arrastar de pés ao seu redor. Era essencial despistá-lo, mas isso tinha de ser feito de uma forma que ele não percebesse que fora descoberto. Andando sem rumo, assim como já vinha fazendo antes, ela passou sob os arcos da grande estufa central. A última vez que visitará a estufa, a cena era feita de areia, pedras e plantas espinhosas, com picos retorcidos e desertos se erguendo à distância. Mas o tema daquele mês era tropical. Por todo lado havia palmeiras e árvores de folha caduca que chegavam até o telhado alto, e treliças abertas de vinhas e orquídeas desciam até o chão. Um holograma panorâmico da Eastman Kodak estendia a vista da selva para formar uma paisagem distante de névoa e cachoeiras. Havia muitas pessoas na estufa, mas a maioria estava no mezanino, olhando para as galerias da selva ou passeando pelos amplos caminhos que cercavam a floresta central. Sparta parou e caminhou em direção às árvores com um ar indiferente. O espesso tapete de folhas cobrindo o chão abafava os gritos dos macacos e o churear dos papagaios empoleirados nas árvores. A menina deu alguns passos em direção às sombras verdes e então, sem precisar sequer estender os sentidos, podia ouvir claramente no caminho os passos de Blake, que estava atrás dela. Como se não se importasse, entrou em um caminho estreito atrás de uma treliça de vinhas tão grossas e emaranhadas quanto os tentáculos de uma lula gigante. Os passos de Blake vacilaram, mas ele também se virou e continuou na trilha da garota. Outra volta atrás de algumas folhas escuras e acetinadas do tamanho das orelhas de um elefante, das quais recebiam o nome, embora fossem um tanto mais rígidas, como couro morto e seco. E outra torção entre os joelhos de uma árvore de banha, cujas raízes, semelhantes a véus de madeira clara, eram tão lisas e finas quanto travertino. De repente, Sparta se deparou com a cachoeira avassaladora que descia em torrentes, entrando silenciosamente no desfiladeiro brilhante abaixo. Atrás dela, Blake continuava a se aproximar, mas hesitantemente. O verdadeiro trovão da cachoeira era abafado, mas uma névoa realista emanava de alguns dispositivos de chuva artificial localizados no topo das paredes, invisíveis por trás da projeção holográfica. Uma plataforma de observação com uma grade rústica de bambu, abandonada naquela hora, fora construída para contemplar o panorama. Estava pendurada na beirada do imenso desfiladeiro ilusório no qual a água da cachoeira caía. Sparta agachou-se contra o tronco de uma árvore, imaginando o que poderia fazer. Estava confiante de que conseguiria tirar Blake Redfield do seu caminho e deixá-lo para trás na floresta tropical, mas não foi tão fácil se livrar dele. Correu o risco de perder a noção do próprio paradeiro e sintonizou os ouvidos no zumbido de alta frequência produzido pelo sistema de projeção de hologramas da Kodak. O circuito de profundidade de foco estava montado em algum lugar na parede, a poucos metros à sua frente. O formato dos pulsos elétricos deu-lhe uma aproximação aproximada do programa, mas a garota não tinha acesso físico ao centro de controle. E então uma sensação desconfortável tomou conta dela, espalhando-se do meio do corpo para cima, passando pelo peito e braços. Seu estômago começou a queimar. Essa sensação era estranha e familiar ao mesmo tempo. Meses atrás, enquanto estudava seus próprios registros médicos, vira as estruturas semelhantes a folhas sob o diafragma e pensara que eram poderosas baterias de polímero, mas não conseguia lembrar como eram usadas, ou mesmo para que serviam. Agora, de repente, como se em resposta a uma demanda inconsciente, aquela lembrança retornará. Esticou os braços e as mãos, curvando-os no arco de uma antena de micro-ondas. Sua máscara facial se apertou em concentração. Os dados cascatearam pelos lobos frontais. A garota disparou um feixe de instruções no coração do processador de controle de projeção. O holograma saltou para frente. Toneladas de água caíram sobre ela. E ela se viu olhando para a parede de mármore polido da antiga estação de trem. Abaixou os braços e relaxou depois daquele transe. Começou a caminhar em direção ao corrimão falso da plataforma de observação, que se erguia do chão a menos de 1 metro da parede. Acima de Sparta, uma profusão de projetores de hologramas piscava em amarelo, azul e violeta. Virou-se e olhou para as árvores da selva. Não conseguia ver nada do holograma animado de dentro da projeção, mas se as instruções que acabará de projetar tivessem funcionado,
A borda aparente daquele desfiladeiro profundo deveria estar agora no fim do caminho, bem na frente das árvores. Blake emergiu da selva, deu alguns passos em direção a ela e então parou, olhando além da cabeça de Esparta para as torrentes de água caindo em cascata. Seguiu com os olhos o caminho que a água percorria ao cair no desfiladeiro. A menina estava de costas para a grade. Com apenas um passo, poderia ter estendido a mão e tocado aquele rosto sardento, atraente e amigável. Um pacote de chiclete amassado jazia no chão entre eles, exatamente onde ele via cânions de névoa. A luz que era projetada sobre o jovem era exatamente a que os holofotes da estufa e a água branca projetada do holograma derramavam sobre ele. Não havia nada entre eles, exceto o maço de chiclete e aquela luz insubstancial. Esparta se lembrou de quanto gostara daquele garoto no passado, embora, na idade dele, não se interessasse muito por garotos. Afinal, Esparta era uma garota sofisticada de 17 anos, e ele era apenas um cara magro de 16, e, de qualquer forma, era mais provável que o fato de comunicar sentimentos simples não fosse muito bom para ele. Agora, simplesmente sabendo que ela existia, Blake poderia destruí-la. O jovem passou a mão pelos cabelos castanho-avermelhados, então virou-se, um pouco confuso, e entrou na selva. Esparta agachou-se sob a grade. Caminhou ao longo da parede de mármore lisa e surgiu por trás da cachoeira, desaparecendo por um corredor lotado de pessoas indo em direção a Madison Avenue. Blake Redfield parou entre as árvores e se virou para olhar a água em cascata. Fora um produto dos primeiros dias do projeto Sparta, o Sparta puro, antes de se dissolver. Não haviam manipulado sua natureza física, apenas interferido nas condições de sua criação. Não tinha olhos com lentes de zoom, nem ouvidos ajustáveis, nem rã intensificada no cérebro, nem espinhos sob as unhas, nem baterias na barriga, nem antenas enroladas nos ossos. Mas também possuía uma inteligência múltipla brilhante o suficiente para reconhecer Linda imediatamente. Uma inteligência brilhante o suficiente para ter percebido de imediato que ela não queria ser reconhecida. E também estava curioso o suficiente para se perguntar o porquê. Afinal, sempre suspeitara que Esparta estava morta, então ele a seguirá até que a garota desaparecesse. Blake não sabia muito bem como ela conseguirá fazer isso, mas tinha certeza de que fora de propósito. Por muito tempo se perguntara o que havia acontecido com ela. Agora só se perguntava quanto custaria para descobrir.